Eleições 2022, na Meridional FM. Olá, estamos de volta com mais uma entrevista, mais uma sabatina aos candidatos a deputados estaduais, federais, Senado e também ao governo do estado aqui do Mato Grosso. Isso é um projeto, um trabalho que a Rádio Meridional tem feito de apresentar os candidatos aqui de Sinop, da nossa região, para que você, eleitor, no próximo dia 2 de outubro, possa votar com consciência, sabendo dos posicionamentos, né, das propostas dos candidatos aqui da nossa terra. E a Rádio Meridional recebe hoje aqui nesse bate-papo o Divino Carlos, candidato a deputado estadual pelo PSB. Candidato, bem-vindo à nossa programação, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado. Candidato, o primeiro questionamento que eu lhe faço é que o senhor se apresente aos seus eleitores, fale um pouquinho da sua trajetória, né? Em seguida, o senhor pode estar falando resumidamente suas principais propostas, caso seja eleito deputado estadual. Eu gostaria de desejar bom dia a todos os sinopenses e agradecer muito à Rádio Meridional por essa oportunidade de a gente estar falando diretamente com o eleitor sinopense. Bem, eu estou no Mato Grosso há 57 anos. Estou denunciando minha idade, né? Estou há 57 anos em Mato Grosso e estou há 22 em Sinop. Sou policial penal, né, já há quase 20 anos. Entrando aí nos 19 anos. A maioria do tempo trabalhei aqui no Ferrugem, né? Em alguns momentos trabalhei em outros lugares, mas a maior parte do tempo foi aqui no Ferrugem, em Sinop. Sou formado em Direito pela UNEMAT, sou formado em Gestão de Segurança Pública e também sou técnico em Segurança do Trabalho. Então, as minhas formações elas estão bastante relacionadas com a segurança pública. Certo. E sou candidato por essa trajetória, né? que eu como policial penal e principalmente como cidadão mato-grossense, né? Não me considero um político, acho que isso é importante, né, que se diga, porque eu não tenho o traquejo tradicional e dos políticos, né, propriamente dito. Mas entendi, né, que era preciso assumir uma posição em relação ao Estado, né, e de uma certa forma tem em relação ao país, mas principalmente a região de Sinop e a região norte, né, que sofre com quase os mesmos problemas, sabe? Os problemas são muito semelhantes. Pegar Sinop, Marcelândia, Vera, Sorriso, Alta Floresta, né, Peixoto. Então são problemas assim, muito, muito semelhantes, né? E é por isso que eu decidi ser candidato. Candidato, caso eleito, quais são as principais propostas que o senhor tem aí para o povo mato-grossense? Olha, o que eu trago de plataforma de trabalho, né, embora a gente tenha muitos projetos, né, em termos de parlamento, mas eu elegi 3. Certo. 3 como, na minha concepção, a base não só de Mato Grosso, mas do Brasil e qualquer país do mundo para se desenvolver. A educação infantil, né? Infanto-juvenil, costumo dizer assim, porque a gente pega também a parte da adolescência. Não estou me referindo ao ensino universitário. Perfeito. Eu entendo que quando a pessoa chega na universidade, ele está pronto, né? Agora, eu tenho a convicção de que se a gente investir hoje nas crianças, nos primeiros anos de vida, nos primeiros anos de escola, investir. E eu sempre costumo especificar, porque alguém que chega e fala assim, não, eu vou defender a educação. Parei, mas como? Eu digo especificamente o que eu entendo que é a construção da base de um país, que é você oferecer para a criança, desde o início, alimentação, que isso não pode faltar, né? O adulto até aguenta, mas a criança não pode faltar, né? É preciso atendimento médico. Eu digo para você, eu tenho um filho, né, com sintomas de autismo, tem 3 anos de idade, e eu tenho muita dificuldade para fazer as terapias, sabe? Não tem médico na creche, não tem médico na escola, embora Sinop teve uma evolução muito grande na parte de organização das creches, né? Mas ainda tem um longo caminho a percorrer. Nós precisamos de médico nas creches, principalmente neurologista, oftalmologista, né? É preciso otorrino. Tem criança que às vezes não ouve direito, sabe? Vai para a escola e ninguém sabe, né? Então nós precisamos, nas escolas, de equipes médicas,
sabe? Para atender lá na escola. A escola, ela precisa ser um centro gravitacional. E outra coisa, tem que ser período integral. Eu vejo aí, nosso próprio governador, que meu partido apoia, né? Ele está falando sobre ampliar, né, as vagas no período integral. É muito bom, mas eu acho que não dá para aceitar só ampliar. Eu acho que nós temos que estabelecer um prazo, digamos, exemplo hipotético, de 5 anos, mas para transformar todas as escolas em período integral. E a escola precisa ser um centro de aprendizado, um centro de tratamento médico das crianças, acompanhamento social, com assistente social, né, com psicólogo, e também de lazer. A escola precisa ser um local agradável para as crianças, sabe? Porque nós temos um problema muito sério, e eu acho que a população toda sabe, né, que é o fortalecimento das facções criminosas. E as facções, eles investem muito nos adolescentes. Mas por quê? Porque o adolescente fica em casa meio período, e fica na escola meio período, vai para casa, e muitas vezes fica com outras crianças menores, ou até um pouco maior, mas outras crianças também. E ali, as facções chegam, dão dinheiro, dão o celular, né, o smartphone, e acaba cooptando essas pessoas, para essas crianças, na verdade, por crime. A gente fazendo isso, nós vamos estar preparando o país para o futuro, tecnologicamente, nós vamos estar preparando o país para uma relação social mais pacífica, menos conflituosa, obviamente, e nós vamos ter um potencial de concorrência no campo tecnológico extraordinário, como o resto do mundo fez. Ou seja, a gente não está aqui propondo reinventar a roda, né? Nós só estamos propondo fazer o que o resto do mundo civilizado, o resto do mundo que se desenvolveu fez, né? Isso reflete diretamente na segurança, isso reflete diretamente na economia, isso reflete diretamente na felicidade das pessoas e, portanto, na paz social. Outro ponto que eu entendo que também está na área de segurança, para não apareça, mas é a minha defesa intransigente da construção de ferrovias. Mas ferrovias não da forma como promete. Uma vez eu conversei com o senador, em 1999. Em 1999 eu conversei com o senador e falei, rapaz, eu tenho que ir para Brasília porque eu estou nos papéis lá para construir uma ferrovia aqui, que é o Ferro Norte, que vai passar aqui perto de Cuiabá. Rapaz, isso em 99, até hoje não chegou. Então nós precisamos construir ferrovia no sistema parecido com o que fizeram nos Estados Unidos e na China. Ou seja, é a prioridade absoluta. Vamos construir ferrovias. Porque falar em duplicar a BR-63, eu estou ouvindo isso, rapaz, há muito tempo. Na verdade, desde assim, mais de 50 anos que eu estou em Mato Grosso, eu sempre estou ouvindo falar em duplicação. Antes eu morava em Barra do Garças, né? Eu ouvi falar sobre a duplicação da 070. Né? E hoje, desde que eu estou em Sinop, eu estou ouvindo falar sobre a duplicação da 163. Né? Eu digo para você, mesmo se duplicar, os riscos numa estrada, por melhor que ela seja, não se compara com a ferrovia. Ferrovia não tem engarrafamento, ferrovia não tem risco do motorista dormir no volante. Né? Ali você não tem problema de tempo, de chuva. Né? E o avião ainda tem, né? Tempo, às vezes desce, às vezes não pode subir, né? Às vezes sobe, não pode descer. Então, a ferrovia não tem nada disso. A ferrovia oferece uma segurança ímpar, melhor até de que de avião, e por um custo, um dos custos mais baixos do mundo. Né? A ferrovia ela tem um custo, em média, 6 vezes menor do que através da rodovia. Então, um país que não constrói ferrovia, ele quer o quê? Ele quer continuar sendo pobre. Né? Aqui nós tivemos que, o governo Fernando Henrique foi obrigado a aprovar a Lei Candir, para que os produtores rurais pudessem competir com os americanos. Porque os americanos têm ferrovia, só transportam por ferrovia. E aqui por rodovia. Só que isso aí falta a gente tirar dinheiro de onde? Das escolas, da segurança, da saúde. Né? A gente construindo ferrovia, o produtor não vai precisar disso não. O produtor rural vai poder pagar seu ICMS tranquilamente. E vai competir em situações melhores até do que com os americanos. A China, nos últimos 10 anos, revolucionou as linhas de ferrovias, tanto de carga como de passageiro. E não é à toa, né, que eles estão ao ponto que eles estão. E não é à toa que os norte-americanos estão na situação que estão. Né? E, às vezes, os caminhoneiros perguntam para mim, mas vai gerar desemprego. Eu falei, rapaz, é simples. Pergunta para um caminhoneiro americano se ele quer vir trabalhar no Brasil. A resposta está aí. Né? Se ele falar para você que quer vir, que prefere trabalhar aqui, então eu concordo contigo que a gente não deve construir ferrovia, não. Mas eu garanto que o caminhoneiro americano
não vai querer vir para o Brasil trabalhar de caminhoneiro aqui, nem que pague o dobro, nem que dê ouro para ele. Né? Porque não é só dinheiro, né? É a vida. Sem dúvida. O que a gente está defendendo é a preservação da vida das pessoas. E a outra pauta, o terceiro ponto que eu trabalho, que eu considero assim, que é bastante óbvio também, né? Mas diz o filósofo, né, que a gente às vezes tem que ser louco para defender o óbvio, é questão da população carcerária. Né? É claro que eu falo de Mato Grosso, porque eu estou em Mato Grosso, mas é a mesma situação no Brasil todo. Os presos, eles precisam trabalhar. O sujeito foi preso, não importa quanto tempo que vai ficar na cadeia. Se é um mês, se é 2 anos, se é 3 anos, se é 10 anos. Ele precisa trabalhar. Ao contrário disso, seria fazer apologia ao crime. Porque você imagina bem, o cidadão fica preso 3 anos, sem fazer nada, só comendo, bebendo, dormindo, não pagando. Isso não é bom para ele. Isso não é bom para a sociedade, isso não é bom para a família dele. Então o que a gente defende? Inclusive nos meus vídeos eu sempre digo, olha, Mato Grosso não tem ferrovia. Mas por outro lado nós temos mais de 12 mil presos sem fazer nada. Que tal se a gente colocar esses 12 mil presos para construir ferrovia? Né? Mas é claro que não é só ferrovia, também escola, também os hospitais. Né? Então, essa proposta dos presos trabalhar construindo ferrovia, eu já até apresentei para um governador aqui uma época, sabe? E apresentei para outros políticos também. E eu até disse para esse governador, falei, governador, se o senhor fizer isso, daqui 10 anos, nós vamos ter que começar a fechar a cadeia. Porque não vai ter cadeia. Não vai ter preso para colocar na cadeia. Hoje é o contrário. Hoje não tem cadeia para tantos presos. Né? Porque é um raciocínio muito simples e muito lógico. Se o cidadão vai cometer um crime, porque o cara que comete um crime, na maioria deles, eles são pessoas inteligentes, não são burros não. Sabe o que está fazendo. Né? Ele vai cometer um crime, então ele sabe o que vai acontecer, o que pode acontecer para o futuro. Se ele chega para você e fala assim, olha, eu vim aqui roubar seu carro, é claro que ele não vai chegar, né, com flores, ele vai chegar com uma arma. Né? E se você reagir, ele sabe que ele vai ter que te matar, porque senão você vai matar o bandido, né, o criminoso. Bom, se ele for preso, o que vai acontecer com ele? Vou pegar o exemplo aqui do Ferrugem, em Sinop. Ele vai para o Ferrugem, ele vai ficar lá um determinado tempo que a justiça segue, né, que é o correto, e lá ele vai ter psicólogo, ele vai ter alimentação, que a maioria da população aqui não tem. Isso eu posso garantir que a maioria da população aqui não tem. Sabe? Ele tem nutricionista para acompanhar a alimentação dele. Eu acho que você não tem nutricionista, também não tem. Não. Mas ele tem, sabe? Tem dentista, tem médico, tem assistente social para ver como é que está a situação da família. Né? Mas o pior não é isso. O pior é que lá dentro tem as facções. E as facções lá, as facções têm dinheiro. Eles acabam cooptando, às vezes, uma pessoa que às vezes nem é um profissional do crime, mas acaba cooptando ele através do dinheiro. Né? Às vezes o cara não tem dinheiro para pagar advogado, às vezes não tem dinheiro para pagar, sustentar a família aqui fora, às vezes tem filho. Né? A facção vai lá e fala, tá aqui o dinheiro. Pra você pagar seu advogado, pra você sustentar sua família. Só que é o seguinte, eu vou ter que batizar você. Uma vez batizado, se torna um soldado da facção. Então, isso é primordial. Não adianta alguém falar em segurança pública sem conhecer o processo de execução penal. Eu estou há quase 20 anos, praticamente trabalhando só no Ferrugem, tenho visto que mais de 80% das pessoas que são presas são pessoas que já cometeram crime. E saíram e cometeram crime de novo. Se a gente conseguir frear, se a gente conseguir estancar essa reincidência, né, dentro de um certo período, a gente vai diminuir a criminalidade em mais de 80%. Olha o significado disso. Agora é preciso ter coragem. É preciso ter coragem para fazer e é preciso ter coragem para defender. A maioria dos políticos nunca nem entrou no presídio. E não adianta vir falar de segurança pública quem não conhece a rotina de um presídio, sabe? Se o político quiser defender e ele não conhecer, pelo menos estude. Apesar de que nossa literatura sobre execução penal é extremamente escassa, sabe? Eu fui fazer minha
na época, né, que eu terminei o curso, eu fui fazer meu TCC, e eu queria falar sobre a questão do trabalho. Não achava. O que eu achei, mais ou menos, que se aproximava, por incrível que pareça, é a obra do Michel Foucault. Sabe? Então, mas nesse mesmo estava distante. Né? Eu acabei, inclusive, optando por outro tema, dada a dificuldade da literatura. Mas existe alguma coisa, sabe? Pouco, mas existe. E se ele quiser também fazer um estágio de 30 dias, né? Se eu fazer uma solicitação, faça um estágio de 30 dias, fica lá no presídio, não precisa confrontar, né, com os presos para ganhar arma, nada. Mas só para ver a rotina, né, e para ver como é que funciona. Então vai ver que durante esses 30 dias, todos os presos que vão chegar ali são pessoas que já foram presas, são residentes. Então são 3 propostas básicas que eu tenho dito que se a gente adotar no Mato Grosso, não estou falando no Brasil, porque eu sou candidato a deputado estadual, mas se a gente adotar em Mato Grosso em pouco tempo será muito mais rico do que São Paulo e será o estado mais rico do país e estará em destaque mundial. Se o Brasil fizer, não tenha dúvida que o Brasil superará Estados Unidos e China, eu não tenho dúvida sobre isso. Eu tenho 58 anos e uma das coisas que eu mais fiz na minha vida foi observar. Nunca tive mandato político, sabe? Não, tanto é que eu não me considero político, mas observei a vida toda. E agora eu entendi que a única forma de levar essas propostas para a população era sendo candidato. Porque com os outros, os políticos que estão, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, seja de lado, ninguém empunhou essas bandeiras. E para mim são bandeiras tão fundamentais que nem deveria ser dito. Não precisaria nem de estar aqui hoje falando sobre a importância de construção ferrovia, não só a importância, mas a urgência de construir ferrovia. Não deveria eu estar aqui hoje dizendo que é necessário colocar os presos para trabalhar e pagar a sua comida. Pelo menos a comida, porque a despesa do preso é muito alta, em torno de uns 15 mil reais por mês. A mais da metade do fórum aqui, pode ir lá e ver, conferir, mais da metade do fórum de Sinop funciona em razão do crime. As delegacias, obviamente, nem se fala, sempre em razão do crime. E o Ministério Público também é da mesma forma. Funciona praticamente quase todo o Ministério Público em razão do crime. Aí pega o salário de todo mundo, pega o custo de todas essas instituições, e aí soma com os médicos e os outros profissionais que dão assistência no presídio, o salário dos policiais, parceiro, deve ultrapassar os 15 mil reais. Mas se ele pagar a comida dele, eu acho que já é bastante educativo. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. Candidato, o senhor já falou um pouquinho sobre a questão da BR-63, vou questioná-lo de novo, é uma demanda urgente também aqui pra gente, e eu questionei a todos os candidatos, cada um com a sua visão sobre ela, alguns defendem a estatização, outros pressão no governo. A gente sabe que não é uma atribuição exclusiva do deputado estadual, não tem a caneta para resolver a questão da duplicação ou não dessa BR, mas de que maneira o senhor enxerga, o senhor já falou um pouquinho sobre isso, o senhor pode estar complementando aí o seu pensamento sobre a BR-63? Olha, a BR-163, ela, a exemplo de muitas outras estradas, né, não 100%, mas muitas outras BRs, né, do país, ela passou por um processo de concessão que, na minha visão, sabe, foi muito viciado, sabe? Não é possível que você passe uma estrada para iniciativa privada para cobrar o pedágio que se cobra, né? A gente que anda de carro para cá. E no nosso caso já há quase 10 anos. E você continuar com ela sem duplicar, né? E com péssimas condições de transitar. É claro que essas condições elas não estão relacionadas só à questão da estrutura física, mas também em razão do fluxo, né? E tem outras coisas também, né, que talvez nem cabe aqui a gente está relacionando, mas eu vejo o seguinte, que a BR-163 pode sim ser passada para o estado de Mato Grosso. Por quê? Quanto mais perto estiver a autoridade responsável para a população cobrar, melhor. Porque a população cobra muito mais tranquilamente do prefeito do que do governador. E cobra muito mais do governador do que do presidente da República. O presidente da República está muito distante, né? E talvez essa questão da BR, o presidente da República, às vezes, nem no dia a dia dele, ele nem tem conhecimento do que está acontecendo. Então, o conhecimento de uma situação, não, vai terceirizar, vai fazer uma concessão, alguma coisa.
Isso ele conhece, mas o dia a dia, dificilmente um presidente da República conhece. Agora, eu digo para você, com esse pedágio que eles cobram aí, qualquer um, tanto faz ser o Estado, ou pode ser um consórcio de prefeituras, né, junto com o Estado, né, consegue manter, consegue duplicar. Agora, seria semear ilusão se eu disser que a alternativa está aí. Construindo ferrovias, né, nós vamos ter boas rodovias. Sem construção de ferrovias, nenhum país do mundo terá boas ferrovias, ou boas rodovias. Né? A condição da ferrovia, aliás, a condição da rodovia, ela depende muito da existência ou não de ferrovias. Estados Unidos tem boas rodovias? Tem. Por quê? Porque a maior parte da carga pesada, de longa distância, é feita por ferrovia. Né? E a China, que comparando com o Brasil, um país desse tamanhozinho, né? Tem muito mais ferrovia, mas muito mais do que o Brasil. Né? A Rússia tem ferrovia desde a época dos czares. Sabe? Em 1917, eles já tinham ferrovia que cortava o país todo. E agora, as pessoas estão percebendo agora na guerra da Ucrânia, o quanto de ferrovia que tem na Ucrânia. Né? E aquelas ferrovias ali foram construídas há muitos anos. Então, falar em BR-163 é impossível ser sincero, falar com sinceridade, sem falar em construção de ferrovia. Nós temos também a alternativa de hidrovias? Temos, mas a hidrovia é muito mais complexa, porque o impacto ambiental é muito diferente. Ferrovia não tem impacto ambiental nenhum. Agora, é claro que nós temos que falar para algumas ONGs, não todas, né, mas algumas ONGs aí, parar de atrapalhar. Porque essa desculpa do impacto ambiental, muitas vezes para construir ferrovia, isso já é uma questão de interesse internacional. Uma grande parte dessas ONGs defende os interesses internacionais. Né? Inclusive, econômico. Sabe? Não é uma questão ambiental. O problema ambiental existe, sim. E eu, particularmente, sou defensor. Né, que nós precisamos preservar o meio ambiente. Agora, só que o meio ambiente está sendo usado como pretexto para travar o nosso desenvolvimento. E isso, infelizmente, eu não estou vendo os candidatos a presidente da República falando. O Bolsonaro ainda fala alguma coisa, mas não vejo, por exemplo, nem Lula falar, nem o Ciro Gomes falar, nenhum dos outros falar. Sabe? E hoje, inclusive, eu não sou fanático por ninguém, eu não me considero de ideologia nenhuma. Não sou nem de direita nem de esquerda, eu me considero nacionalista, porque no Brasil está faltando nacionalismo e está sobrando ideologias. As pessoas estão se matando por ideologias, mas e o Brasil, e o nacionalismo, e o patriotismo está onde? Sabe? E é por essa razão também que eu sou candidato, porque eu já observei que o que se discute em termos de ideologia vem atrapalhando demais o nosso Brasil. Sabe? Hoje não se discute mais Brasil, se discute se é direita ou se é esquerda, sabe? E essa questão ambiental, infelizmente, sabe, como ela é muito sensível, sabe? Então ela é colocada, ela é usada, sabe, de muita má fé, sabe, para nos prejudicar. Inclusive, esse dia eu estava vendo um comentário de uma pessoa que eu acredito, que eu confio, falando sobre uma carta, né, dos Estados Unidos, uma carta dos produtores americanos, em que eles pressionam, né, o governo americano para não deixar de se matar no Brasil, né? Deixar de se matar só lá, né? Então, o título da carta é Fazendas aqui, né? Aqui, né, lá nos Estados Unidos, e florestas lá, né, lá no Brasil, né? E com base nisso, o que eles fazem? Eles pegam, financiam muitos parlamentares. É lamentável dizer isso, né? Mas eles financiam os parlamentares no Brasil. E eu vou dizer para você, qualquer presidente da República hoje que peitar, falar, vou construir ferrovia, os caras inventam impeachment para ele. Pode ter certeza. O atual presidente, ele só não sofreu impeachment porque ele deu uma recuada. Sabe? Porque o Tarcísio estava com sangue nos olhos, como diz o ditado, para construir ferrovia. Né? O Tarcísio, que foi ministro da infraestrutura, ele é um cara que tem a mesma visão que eu tenho em relação ao projeto de nação. Né? E isso não tem nada a ver se é direita ou esquerda, não. Eu conheço pessoas que são de outras alas da política que também defendem esse projeto de nação, sabe? Então eu acho que hoje nós precisamos olhar para o Brasil, precisamos entender que nós precisamos ter autonomia para tomar as decisões aqui,
né? Se vai preservar 80% da Amazônia, se vai ser 20%, ou se vai ser 30%, ou se vai ser 40%, isso tem que ser uma decisão nossa, né? Porque hoje não está sendo. E eu digo mais. Eu aprendi na escola, quando criança, que a monarquia caiu para proclamar a república. E depois, infelizmente, eu tive que descobrir, até sem querer, né? Mas pesquisando que não. A monarquia caiu, não foi para proclamar a república. A proclamação da república foi só um pretexto. Porque como é que ia fazer para derrubar a monarquia, né? Se não tivesse uma desculpa, né? Mas foi justamente pelo projeto de nação que existia naquela época. E que se tivesse sido levado a cabo, o Brasil hoje seria outro. Sabe? Inclusive a transposição de São Francisco teria acontecido há séculos. A construção de ferrovia teria... A gente tinha mais ferrovia na época da monarquia do que agora. Sem dúvida. Né? Então, essas coisas são difíceis para a gente dizer, mas alguém precisa dizer. Sabe? Uma grande parte dos políticos brasileiros pratica uma conspiração tão terrível contra o nosso país, e não é de agora. Sabe? Isso já vem de muito tempo. E não é difícil um país de corrupto dominar. É fácil. Os Estados Unidos sabem disso. Eles sabem disso antes dos Estados Unidos existir. Os ingleses já sabiam que toda a população, toda nação de pessoas corruptas, né, é fácil para dominar. Porque você pega, por exemplo, um deputado e fala, pega uma pessoa desconhecida, uma pessoa anônima, né, fala, eu te dou 100 milhões. 100 milhões para você ser candidato e ganhar a eleição e dar um jeito de impedir a construção de ferrovia. O cara pega os 100 milhões. Uma figura totalmente desconhecida. Então, esses 100 milhões é fatia com prefeitos, vereadores, até a própria imprensa. O cara é celeste. Tem cara que você fala, mas como é que esse cara se elegeu? De onde que surgiu? Né? Mas dessa forma. Porque os vereadores têm uma influência muito forte, sabe, com a população. Né? E muitos preferem até nem ser candidato a deputado estadual ou federal. Preferem ficar naquela condição, porque é bem mais cômodo. Né? E chega essas figuras, né, financiadas pelos norte-americanos, com muito dinheiro. Não só os norte-americanos, mas os europeus também. Né? E acaba ganhando a eleição. Então aqui, depois da monarquia para cá, mais da metade, sempre mais da metade do Congresso americano, ele vem sendo dominado ou sob forte influência dos norte-americanos e europeus, principalmente, sabe, Estados Unidos e as montadoras de carreta. Sabe? O projeto de vender caminhão carreta para o Brasil, isso é coisa antiga. Né? Desde quando começou, né, o velho Ford nos Estados Unidos fabricar, né, os caminhãozinhos lá, ele já tinha esse projeto de vender para o Brasil. Agora, eles sabem muito bem, né, que a ferrovia é muito bom para o povo e para o país e para o futuro. Só que o que é bom, eles querem para eles. Eles não querem compartilhar com outras nações. O que eles querem é dominar. Respeito muito o povo americano, sabe? Admiro até, sabe? O povo anglo-saxônico, né? Conheço um pouco da história deles. Admiro, sabe? Mas eu admiro porque eles são muito perspicazes, são muito eficientes naquilo que estão fazendo, são muito eficientes na defesa dos interesses deles. Agora, nós não podemos ser vítima, né, dessa inteligência, né, e dessa eficiência dos anglo-saxônicos. Sem dúvida. Renato, para a gente finalizar, falar um pouquinho de saúde, sabe? A gente sabe que Sinop é um centro de saúde de toda a região. Uma das funções do deputado é trazer, alocar verbas aqui para a região como um todo. O que o senhor defende? Sinop se tornar um grande centro de alta complexidade, vamos assumir esse protagonismo, vamos destinar mais verbas aqui para Sinop se fortalecer, vamos repartir essas verbas, tentar fortalecer um pouquinho a saúde das cidades da região para que nem tudo deságue aqui em Sinop. Como é que o senhor vê essa questão? Centralizar a verba na saúde, descentralizar, como é que o senhor vê essa questão? A questão da saúde ela se torna um pouco mais complexa, mas eu defendo esse modelo, que é o sistema descentralizado, que é o SUS, né? Se torna um pouco mais complexo em razão disso, né? Porque hoje, se a pessoa está doente aqui, pode ir para Sorriso, pode ir para Cuiabá, né? Mas isso aqui acontece também de outras cidades virem para cá. Olha, eu penso que a saúde precisa, ou seja, a administração da saúde precisa fortalecer aquele ponto de atendimento que é perto, é próximo à casa do cidadão, no bairro, sabe? O posto de saúde, que hoje ele às vezes tem um médico,
só para atender. Por exemplo, eu estava vendo um bairro aqui que às vezes tem 20 mil pessoas morando naquele bairro, e o posto de saúde só tem um médico. E aí nós temos um problema, porque ele vai passar pelo posto de saúde, mas não vai resolver. Ele vai ser encaminhado para outro canto. Né? Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos resolver. E eu digo isso, não é nem como candidato, eu digo isso mesmo como cidadão, porque eu também uso o serviço público de saúde. Né? Eu também vou no posto de saúde. Né? Há poucos dias atrás eu tive um Covid, né? Peguei um Covid e fui no posto de saúde perto de casa, aqui no Botânico. E, diga-se de passagem, fui muito bem atendido, sabe? Uma equipe muito, muito boa, muito motivada, sabe? Que hoje, talvez, muitas pessoas não sabem, mas para quem usa o serviço público de saúde, sabe o quanto que melhorou. E isso não é por causa de político, não. Os profissionais, eles mudaram muito o perfil, sabe? A forma de trabalhar. Tem lugar que você chega e você fica sem graça, pela forma tão boa que você é recebido. Né? Agora, nós precisamos de colocar mais médico nos postos. Não que ele tenha que ficar ali, atendendo só ali o dia todo. Né? Mas você precisa ter um neurologista, por exemplo, no posto de saúde, coisa que é muito raro. Eu precisei consultar meu filho no neurologista, eu tive que ir para a Unimed, consultei em Cuiabá, particular. Né? Mas os postos de saúde precisam ter neurologista. Quantas crianças com autismo nós temos em Sinop? Eu acho que seria interessante até fazer um levantamento. Né? Agora, é claro que a saúde, eu acabei de dizer agora há pouco, ela está intrinsecamente ligada com a educação. Né? Se a gente tiver uma boa educação, nós vamos ter uma boa saúde, sem dúvida. Agora, você ter a saúde na escola, sabe? Você transformar a escola num centro com múltiplos atendimentos, sabe? Você vai cuidar do ser humano lá no começo. Né? Quando ele chegar à idade adulta, o conhecimento dele, inclusive sobre a saúde, vai ser muito maior. E muitas vezes os problemas de saúde decorrem de falta de conhecimento. Quantos acidentes acontecem em Sinop? Se a gente tiver uma população, sabe, mais preparada, sabe, intelectualmente, mais preparada socialmente, certamente os acidentes vão diminuir. É claro que não é só isso. Né? Nós temos todo um layout, né, que precisa ser repensado das cidades. Né? Sinop, por exemplo, se você chega no estacionamento, no acostamento, aliás, na rua, né? Se você abre a porta, o outro carro, se não desviar, bate na porta do seu carro. Né? Isso não é uma coisa razoável. Isso chega a ser até uma insanidade. Né? Construir esse tipo de layout nas ruas. Né? As ruas precisam de espaço. Né? E nós não estamos no Japão. Né? E no Japão, que são poucas ilhas, com muitos habitantes, tem mais espaço nas ruas do que no Brasil. Né? Eu não sei de onde que copiamos esse modelo de cidade. Mas uma coisa eu sei. Precisa ser repensado. Então, quando a gente fala em saúde, nós estamos falando também dos acidentes que acontecem. Quantas vezes eu estive em hospital, inclusive na UPA, para fazer tratamento, fazer uma consulta, e aí, de repente, chega a notícia, vai demorar, porque chegou alguém esfaqueado, chegou alguém que caiu de moto, bateu com o carro, chegou alguém acidentado, e é grave. O médico tem que atender agora. E você está lá para fazer uma consulta e fala, realmente, eu estou mal, mas é preferível atender o cidadão que está numa situação difícil. Então, tudo começa. E não adianta a gente querer buscar atalho, não. Tudo começa lá na primeira infância, tudo começa na escola infanto-juvenil, tudo começa lá na creche, sabe? Que, repito, evoluiu bastante. Evoluiu porque meu filho fica na creche, sabe? E uma creche que eu, sinceramente, eu tive uma surpresa incrível, porque o médico falou, você tem que socializar seu filho. E o único jeito é você colocar na creche, ou na escolinha que se chama, né? Eu falei, cara, mas na escolinha, fui nas escolas e tal, aí me aconselharam a colocar na pública. Eu falei, gente, mas isso não vai dar certo, meu filho, eu tenho 3 anos, ficar sozinho lá, vai ficar abandonado. Eu cheguei lá, rapaz, com uma situação difícil, mas quando eu vi o atendimento, sabe, eu falei, rapaz, graças a Deus, né? Não é o que a gente precisa, mas é muito melhor, sabe, do que eu estava imaginando. Então, eu acho que é possível sim, com vontade.
E, sobretudo, com previsibilidade. Porque, por exemplo, você vai tirar preso para trabalhar. Quando fala assim, você vai colocar todos os presos para trabalhar, uma vez a colega de trabalho fala, mas os presos podem fugir? Eu falei, pode, se a gente não tiver estrutura. Mas a gente tem que fazer plantar um programa que não é programa de governo, tem que ser um programa de Estado, em que, num determinado tempo, você vai cumprir aquela meta. Né? A escola período integral estruturada também tem que ser dessa forma. Estabelece um tempo, né, para atingir aquela meta. Né? E assim a gente consegue. Eu acho que a gente precisa acreditar em nós mesmos. Né? Se outros povos conseguiram, por que nós não vamos conseguir? Né? Acho que temos aí um futuro brilhante pela frente. Né? É só acreditar. Sem dúvida. Bom, candidato, quero agradecer a sua participação nesse bate-papo, o senhor falar um pouquinho dos seus posicionamentos, suas ideias políticas, enfim, e deixo agora o espaço aberto para o senhor se despedir, né, considerações finais e falar com o seu eleitor aí, pode falar para a Câmara, falar com o microfone, está à disposição. Bem, eu que agradeço, né, em primeiro lugar eu que agradeço, porque às vezes é difícil para a gente, para que as pessoas até saibam que a gente é candidato, sabe? Às vezes a gente, como são vários candidatos, a gente não tem estrutura, então fica aquela situação assim. Quem já está no mandato é o candidato mais óbvio. Quem não está com mandato, não, aí tem que se espernear para falar, eu sou candidato também, né, eu tenho essas propostas. Então o que eu quero dizer para o eleitor sinopense, e também da região, porque a Meridional, né, alcança toda essa região, o que eu quero dizer é que não entre nessa onda daquele que já ganhou. Se a gente quiser mudar esse país, se a gente quiser mudar esse estado, se a gente quiser mudar a nossa região, não adianta votar nos mesmos. Porque se você vota nos mesmos, automaticamente você está votando pela continuidade das mesmas coisas. Ou seja, o mesmismo. Eu até acho que, defendo que parlamentar deveria ficar no máximo 2 mandatos. Por que um parlamentar fica 30 anos? Isso é horrível, isso é ruim para o país. É a falta de renovação, é a falta de renovação de ideias. Então eu peço o seu voto. Eu peço o seu voto não para os meus belos olhos, mas eu peço voto para a construção de ferrovias, eu peço o seu voto para a escola reestruturada, funcionando em período integral com médicos, né, e todo o trabalho de saúde. E peço o seu voto para que a gente possa diminuir a reincidência no crime, para que a gente possa diminuir a violência através do trabalho que dignifica o homem, colocando todos os presos para trabalhar e pagando pelo menos a comida que ele come lá dentro. Porque isso não vai ser nada ruim para ele, isso não vai ser uma tortura para ele, isso vai ser uma reconstrução do ser humano. E com certeza, daqui 10 anos vão ter que começar a fechar cadeia, porque não vai ter preso para ocupar essas cadeias. E dentro de pouco tempo seremos o estado mais rico desse país, sem nenhuma dúvida. Todos querem investir no estado que a violência seja baixa, ou que não tenha violência, né? Que as crianças sejam respeitadas. E todo mundo quer investir no estado em que o transporte seja um transporte barato, né? E com as ferrovias nós vamos alcançar isso. Muito obrigado, né? E até o dia 2. Tá aí então, gente, candidato, né, Divino Carlos, nosso entrevistado na sabatina de hoje. A gente agradece a sua audiência de sempre, lembrando que os candidatos respondem aos mesmos questionamentos, né, essas mesmas perguntas, com tempo de resposta livre para cada um deles. A gente agradece a sua audiência, sua imensa audiência, as curtidas, os compartilhamentos da série de entrevistas que a gente tem feito aqui. Muito obrigado pelo carinho de todos e até a próxima. Eleições 2022, na Meridional FM.